Senhor, agradecendo a Ti. Vamos fazer. Ajuda-nos na noite de hoje a aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua palavra, no corpo de Cristo que somos. Derrama, Senhor, do Teu Espírito sobre cada um de nós, nos enche por meio da Tua Santa Palavra. Oramos em favor dessa comunidade de Costa de Faria, Senhor, seus moradores. Ó Deus, não nos deixa desistir. Nós não venhamos a nos esfriar, nem nos amornar. Pelo contrário, Senhor, diante do crescimento da maldade, que cresça também a nossa devoção, a nossa entrega, a nossa busca. Orienta-nos, Senhor, por meio da Tua palavra na noite de hoje. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Ontem nós conseguimos concluir o início do Sermão do Monte. Todos vocês já estão cônscios de que nós estamos meditando na parábola das duas casas, mas direcionados pelo Senhor, fomos a meditar um pouco no Sermão do Monte, que é justamente no contexto em que as duas casas aparecem. A casa edificada sobre a rocha, que simboliza o homem que ouve e pratica. A casa construída sobre a areia simboliza aquele que ouve e não pratica. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo a partir do versículo 1, capítulo 6. Eu preparei também um material, eu já tinha preparado, né? Essa é a minha mania. Tentei preparar um material um pouco mais completo, porque aquele que eu fiz para vocês estava bem resumido. Todos encontraram? O Evangelho de Mateus fica no Novo Testamento. O Novo Testamento fica na Bíblia. A Bíblia é um livro, né, muito interessante de ser. Mateus 6, capítulo 1. Mateus capítulo 6, versículo 1. Ainda bem que a gente tem esse clima silencioso, né? Todo propício ao estudo. É muito bom, né? A gente ter essa oportunidade, né, de meditar sem nenhum tipo de empecilho, né? Glória a Deus por isso. Antes da gente iniciar aqui no versículo 6, eu quero só chamar a atenção de vocês, porque fica mais fácil, né, quando a gente estiver fazendo a exposição versículo por versículo, que o tema central aqui, principalmente nesse versículo 6, é a verdadeira justiça em contraponto com a aparência religiosa. Algo extremamente atual, né? A gente tem falado muito acerca disso, e não é por acaso. O próprio Senhor Jesus já combatia isso à sua época. Imagine hoje em dia, como nós estamos vivendo, né? Aqui no Brasil, principalmente, essa proximidade, né, do poder, né, com os evangélicos e dos evangélicos no poder. Isso meio que tem, né, mexido com a cabeça da maioria. Que o Senhor nos ajude, né, a andar na direção certa. Então aqui, no capítulo 6, versículo 1, a gente já estudou as bem-aventuranças, a gente já falou que Jesus veio cumprir a lei, a gente já falou no final do capítulo 5 sobre a comparação que Jesus faz entre o que foi ensinado antes dele e como a interpretação que havia sido dada pelos escribas e doutores da lei estavam equivocadas. Não a lei sempre estava certa, a lei de Deus é perfeita, mas a interpretação que se dava não era a correta. E agora Jesus começa a ensinar sobre o perigo, né? Por isso, a primeira palavra que a gente vai ler aqui é o verbo guardai-vos.
A ideia de você se guardar, você se proteger. Jesus quer mostrar que esse tipo de situação vai vir contra nós. E vai vir contra nós de quem? De nós mesmos. Então nós mesmos temos essa inclinação a uma atividade religiosa desprovida muitas vezes de uma espiritualidade real. É o que a gente chama, né, de misticismo. Eu não sei se vocês eram como eu fui grande parte da minha vida católico, né, por influência de meus pais, batizado com meses e criado em colégio de padre. O meu pai estudou para ser padre, então tive essa influência tanto da parte de pai quanto de mãe, e eu não conseguia passar numa igreja sem me benzer, sem fazer o sinal da cruz, exatamente. Então eu passava, e também quando eu entrava no mar, ia muito no mar, então eu pegava na água assim, e aí eu não ia me afogar. E teve uma época, mas aí foi uma época muito curta da minha vida, que eu achei que eu era jogador de futebol. Um traço de loucura na minha infância, né? Acho que foi dos 9 aos 11 anos. Então, quando eu entrava no gramado, eu pegava assim, igual os jogadores que eu via. Então, o que é isso? Isso é misticismo, né? Então, a gente acredita que a prática, né, dessas atitudes, né? Eu tinha uma oração mesmo, uma reza que minha mãe me ensinava. Graças a Deus eu estou esquecendo, Deus é tão maravilhoso, né? Que era do anjo da guarda, meu poderoso Salvador, tu que me guarde, né? Tem um negócio assim, né? Do que mandava rezar pro anjo da guarda toda noite. Santo anjo do Senhor, tá vendo? É porque eu sou mais velho, você tá com a mente mais fresca, é bem essa mesmo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que é te confiou. Tá vendo? Você ainda está rezando, meu filho? Isso é a vida, meu filho. Eu fazia todo dia. Eu também, né? Para você ver como fica, né? Exatamente, aquilo que a gente faz de forma repetida. Então, o que Jesus está falando é justamente disso, que a gente já viu aqui que é muito comum para a gente, né? Nós somos pessoas religiosas. Então, a gente está olhando para essas pessoas que estão bebendo, ontem também, o trio elétrico. Vocês chegaram a cantar no trio, como tinha sido programado? O irmão Paulo não conseguiu sair do trabalho mais cedo para cantar no trio elétrico. Ouvindo essas horas. Então, essas pessoas, qualquer pessoa que a gente for falar aqui, dificilmente alguém vai dizer que não acredita em Deus, alguém vai dizer, né, que não é protegido por Deus, alguém vai dizer estou indo para o inferno e estou satisfeito com isso, não vai dizer, né? Mas são pessoas que os seus passos falam por si e falam exatamente isso, que eles estão tentando dizer o contrário. Então, por isso Jesus fala dessa forma, guardai-vos. Então, se proteja disso. Isso vai vir para você, tanto da influência externa, porque é o comportamento da maioria. Então a gente tende a imitar o comportamento da maioria. É como, por exemplo, você está não sei se você já viu esse tipo de experiência. Alguém para embaixo de um prédio alto e começa a olhar para cima. Daqui a pouco um monte de gente para e começa a olhar para cima também. E aí, então alguém vai se jogar mesmo? Né? Então essa prática, né, que as pessoas têm de imitar umas às outras. É como também a gente acredita que se um lugar está cheio, quer dizer que algo de bom está sendo feito ali, né, alguma coisa nesse sentido. É algo que está internalizado no ser humano. Então a gente tem essa influência, por isso essa expressão de Jesus abrindo, né, o ensino, guardai-vos. E agora ele vai falar de fazer a vossa justiça. Então, veja que ele fala fazer justiça. O que Jesus está querendo com essa expressão nos ensinar? Fazer justiça significa as nossas ações são corretas. Fazer coisas que são corretas. Fazer coisas que são aprovadas pelos outros. Isaías, por exemplo, diz que as nossas obras, as nossas melhores obras, né, as nossas melhores e mais justas obras diante de Deus, sem Cristo, né, esse é o entendimento, são trapos imundos. E Jesus agora vai dizer: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para ser vistos por eles. Então, essa é a maioria. Eu não sei se vocês eram como eu. Logo quando eu me converti, eu tinha esse negócio de orar, e eu queria orar muito. Porque eu ouvi que o pessoal disse: não, se você orar menos de 30 minutos, você nem aqueceu. Só que, irmão, eu ficava 5 minutos de joelho dobrado, já tinha falado tudo. E eu ficava lá de joelho dobrado também, pensando um monte de coisa boa, assim, querendo me conectar com o Senhor. Eu não sabia nada, tinha que me ensinar, assim, né? 30 minutos.
E eu sempre deixava a porta aberta, que eu queria que alguém passasse e visse. Porque agora eu era convertido. Né? Eu queria que alguém soubesse. Não, então se converteu, tem 30 minutos de joelho dobrado, tá vendo? E essa é a nossa tendência natural. Né? Por isso, ainda mais depois do Instagram. Né? O Instagram veio de encontro à própria natureza humana, que é mostrar um pouco da sua vida, ou muito da sua vida, para os outros, para ser aplaudido. Então aqui Jesus está querendo nos mostrar que esse não é o caminho. Né? Guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens, para serem vistos por eles. No original, a palavra dikaiosne, que significa justiça, retidão, conduta reta diante de Deus. Então, cuidado, porque essa, como a própria palavra diz, dikaiosne, significa conduta reta diante de Deus. Diante de Deus. Também a expressão, né, ser visto, vem da expressão grega teatenai, de onde a gente tem a palavra teatro. Então significa você estar fazendo diante de alguém, de um grupo de pessoas, no nosso caso é diante de Deus, e não focado num grupo de pessoas, como é o caso do teatro. Né? Então o que Jesus está condenando aqui já de início, e você vai ver que ele vai repetir isso, essa estrutura vai ser repetida, essa fé performática, né? Essa fé que quer se aparecer, a fé que quer que os outros vejam, que não é uma fé, e nada contra, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que a gente tem que estimular os outros ao amor e às boas obras. A gente vai pregar em público, a gente vai fazer demonstrações públicas da nossa fé, mas o que Jesus está condenando aqui é quando essa demonstração pública, ela é a única coisa que a gente tem. Então, a condenação aqui, né, não é o fato de você fazer algo em público, é o fato de você só se preocupar com isso. É como, por exemplo, né, quando o Senhor Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele está dizendo que é proibido trabalhar? Não. Ele está dizendo que é proibido estudar? Ele está dizendo que é proibido fazer outra coisa? Você tem que ficar o dia inteiro buscando o reino de Deus e a sua justiça? É assim? Não. Então ele está querendo dizer: a prioridade da sua vida é a busca do reino de Deus. Enquanto você faz as demais coisas, isso tem que ficar claro, que a prioridade da sua vida é o reino de Deus e a justiça dele. A mesma coisa aqui, Jesus está querendo combater exatamente essa palavra que tanto vocês ouvem falar, né? Hipocrisia. Não é? É quando você tenta demonstrar uma coisa que efetivamente você não tem. Então hoje é muito comum, né, as pessoas demonstrarem uma fé que elas não têm. Você chega, você vai, como é que eu sei que você tem fé? É só observar a sua vida. As nossas ações, elas são feitas com fé ou sem fé. Então toda vez que eu tenho uma atitude prática em relação à minha vida, essa é uma demonstração ativa de quem é o meu Deus. Se o meu Deus sou eu mesmo, se o meu Deus é alguma outra pessoa, alguma outra entidade, ou se o meu Deus é o único e verdadeiro Deus. Por isso que quando a gente fala sobre fé, em Hebreus, uma das passagens mais paradigmáticas, né, mais instrutivas, por assim dizer, Hebreus, ele vai dizer que pela fé, essa expressão pela fé, uma série de pessoas fizeram uma série de coisas. A mesma questão, a mesma balança, por assim dizer, serve para nós. Então pela fé, o que é que a gente faz? Então são as nossas ações que evidenciam a nossa fé ou a falta dela muito mais do que as nossas palavras, porque na maioria das vezes as nossas palavras não são dignas de confiança, mas as nossas ações elas falam por si só, né? Então Jesus está dizendo aqui: guardai-vos de fazer, agora ele vai dizer, a vossa esmola diante dos homens. Essa é a minha tradução aqui, um pouco diferente da de vocês talvez, para ser vistos por eles. Então o propósito é o quê? Ser visto. No momento nenhum o propósito aqui foi glorificar a Deus. Como a gente já viu, por exemplo, na parábola do fariseu e do publicano. O fariseu orava de si, mas ele dizia: como eu agradeço a eu. Ele dizia: não, como eu sou grato a Deus, porque eu sou uma pessoa muito especial. Então veja que ele colocou Deus na frase, mas assim,
só por colocar. Ele estava, de fato, enaltecendo a sua própria justiça, enaltecendo as suas próprias ações, e não a graça soberana de Deus, porque a graça soberana de Deus, ela produz humildade, não orgulho. Guardai-vos de fazer a vossa esmola, a vossa justiça diante dos homens, para ser vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto ao Pai que está nos céus. Então, quando você faz isso, você já foi reprovado por Deus. Então, à medida que você tem esse reconhecimento humano por algo que você fez em falsidade, que fique claro, há uma reprovação expressa da parte de Deus, porque o Senhor abomina a mentira. Inclusive, a gente sabe quem é o pai da mentira. Quem é? O diabo. Isso está expresso na Bíblia, inclusive, né? No Evangelho de João, vai dizer, ele que é o vosso pai, é mentiroso, né? Desde o princípio. E o que a gente aprende logo nesse primeiro parágrafo? Algumas doutrinas, elas brotam aqui por trás desse versículo. Por exemplo, a doutrina da sinceridade espiritual. Que doutrina é essa, pastor? Que Deus avalia a nossa motivação, tanto quanto a nossa ação. Então a sua motivação é extremamente importante, talvez até mais do que a sua ação. Por que você está fazendo isso? Então você tem que saber o porquê. Na maioria das vezes a gente faz, entre aspas, boas ações por sensação de culpa. A gente fez alguma coisa ruim, alguma coisa, né, está incomodando a gente quer fazer uma coisa boa para contrabalancear. Isso diante de Deus é heresia. Isso diante de Deus é algo absurdo. Porque nada jamais pode perdoar pecados a não ser o sangue de Cristo. Então, outra doutrina que a gente vê aqui de forma muito clara é a doutrina da recompensa divina. Então, existe uma recompensa divina para aqueles que fazem as coisas pela motivação certa. Existe uma reprovação divina para aqueles que fazem as coisas pela motivação errada. Nem sempre eu e você vamos ver isso, mas Deus está vendo tudo. Então, nós temos que tomar cuidado, já falei isso inúmeras vezes, principalmente quando a gente estava falando no tema disciplina, que não nos compete julgar a intenção de ninguém. No máximo, com todo cuidado, nós julgaremos as ações. Mas a intenção não nos compete, porque nós não temos esse poder de olhar no interior de ninguém. Só quem tem esse poder é Deus. Apesar de terem profetas na atualidade que dizem que revela o oculto e o profundo, né? Que olha para você e diz, eis que vejo assim, moça de preto, né? Eu não vou dizer isso, né? O máximo que eu posso descrever é a roupa, o cabelo, o tênis. Não posso ir além, não posso falar o que está dentro, né? Por quê? Porque o Senhor não nos deu esse dom, não foi compartilhado o dom da onisciência. E nós, se tentarmos avocar isso, vamos estar querendo ser deuses, voltando para o Éden, voltando para a influência do diabo sobre as nossas vidas, e isso é o que nós não queremos. Por último, e algo que já foi dito aqui, a doutrina da hipocrisia religiosa. Então, cuidado. Deus abomina toda atitude hipócrita. Então, o que é hipócrita? O hipócrita é aquele que finge ser uma coisa que ele não é. Então, como por exemplo no caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira estavam obrigados a vender aquela propriedade deles. Uma vez que eles venderam a propriedade deles, eles estavam obrigados a levar o dinheiro para a igreja. Uma vez que eles decidiram levar um dinheiro para a igreja, eles estavam obrigados a dizer que levaram todo o valor da oferta, todo o valor da venda? Não, foi uma escolha deles. Eles escolheram mentir. Eles escolheram demonstrar uma coisa que eles não eram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso é tão importante, irmãos, a gente viver nesse ambiente religioso, nesse ambiente espiritual não religioso, onde nós somos sinceros. Então, pastor, você é um pecador miserável? Foi mais do que todo mundo. Estou lutando contra o pecado como todos vocês.
longe, mas muito longe de qualquer tipo de perfeição. Né? Então, a gente não tenta fingir algo que não somos. Né? E vocês deveriam buscar também essa direção. A gente vê, né, uma certa cobrança das pessoas por uma suposta espiritualidade grandiosa da nossa parte. A gente não vê isso na Bíblia. O cristão, ele tem comportamentos, né, de cristão e pronto. Ele não precisa fingir nada, ele não precisa deixar de fazer nada. Ele é cristão. Eu acho isso interessante porque, assim, nada contra, eu acho o máximo. Eu tenho várias, eu até uso, né? Agora eu uso quando eu acho que devo, quando eu creio, perdão, que devo usar. Mas antigamente, quando eu me converti, eu achava que eu tinha que vestir só a blusa com dizer crente. Era só, minhas outras blusas eu já não usava, eu só usava a blusa com versículo. Não, tu não sabe que sou crente, quase que eu botei 5% de Jesus, porque se Neymar botou, eu vou botar a faixa também. Né? Botava adesivo na bicicleta, botava adesivo no carro, botava adesivo no espelho, botava. Deus sabe, tudo eu botava, porque era necessidade que as pessoas soubessem que eu era cristão por meio dessas evidências, até que eu percebi que isso não é evidência de cristianismo. Evidência de cristianismo tem a ver com a maneira que eu falo, a maneira que eu falo, a maneira que eu não falo, a maneira que eu trato as pessoas. Isso que é cristianismo. E, mais uma vez, eu acho o máximo blusas cristãs. Eu tenho várias, gosto. Agora elas ficaram folgadas, mas eu gosto, né? Gosto muito. Mas é um policiamento da minha parte, porque a gente já está cheio de pessoas falsas nesse universo evangélico. Então a gente tem que ir na contramão disso. Mostrar nossa responsabilidade enquanto cristãos genuínos, que eu creio que somos, é mostrar que ser cristão é no dia a dia, na atividade diária, muito mais do que aparentes sinais externos de cristianismo, um viver diário que aponte para isso. Né? Como a gente vai ver aqui, como a gente inclusive já viu, você ama o seu inimigo? Isso vale mais que qualquer adesivo de crente. Você ama o seu inimigo? Você trata bem os que te fazem mal? Então, para que você está botando adesivo? Deus é o meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas você não consegue perdoar, você não consegue amar, e você está dizendo que Jesus Cristo é o seu Senhor. Não está vendo que isso é mentira? Então, é essa atitude que Jesus está condenando e que se tornou normal no universo evangélico dos nossos dias. Então, cuidado, porque é exatamente isso aqui que a gente está aprendendo aqui: o combate à hipocrisia religiosa. Continuando, versículo 2: quando, pois, deres esmola, e você sabe que a esmola, do ponto de vista que está escrito aqui na Bíblia, explicitados? Não, meu irmão, esmola pode ser 50 mil reais. Eita, pastor, estou doido com uma esmola dessa. Acho que eu vou botar um chapéuzinho e vou ficar assim, esperando. Não, a ideia de esmola, no contexto judaico aqui do Novo Testamento, é qualquer auxílio que é dado ao próximo. Por quê? Porque você se relacionava com Deus através das suas finanças de 3 formas: por meio do dízimo, uma quantidade específica, ou seja, a 10ª parte daquilo que você tem acrescentado por Deus; por meio de ofertas, que independe de valor, era aquilo que Deus colocasse no seu coração; e também por meio das esmolas. E esmola é toda a ajuda que você presta ao seu próximo. Por exemplo, qual foi a esmola dada na parábola do bom samaritano? Tudo, aquela ajuda toda. Ele pegou o rapaz que estava ferido, ele limpou as feridas, e no final ele ainda pagou 2 diárias, se eu não me engano, para ele ficar no estabelecimento lá, e disse para o dono da hospedaria: se ele necessitar ficar mais, pode deixar, que você sabe que eu sempre passo por aqui, eu pago qualquer coisa a mais que houver necessidade. Né? Então isso foi o que? Esmola. É toda ajuda que você dá ao seu semelhante, ao seu próximo. Por isso que Jesus está falando nesses termos aqui: pois, quando deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti.
Era uma prática muito comum. Eles até botavam um sininho assim. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Por exemplo, irmãos, por que você acha que essa prática centenária, até hoje, né, das pessoas pedirem dinheiro na porta das igrejas? Agora diminui um pouco, né, porque a igreja evangélica não é como a igreja católica, não tem as portas, mas na minha infância os pedintes ficavam, não sei se ainda ficam em determinadas igrejas mais tradicionais, na porta esperando esmola, porque e eles imaginam, né, o pessoal que está saindo aí é de bem, eles vão se compadecer que eu estou passando por um momento de dificuldade, vão me dar alguma coisa, vão me ajudar. Essa prática é centenária, né? Não é algo de agora, mas algo que vem de séculos atrás. As pessoas ficavam na porta das igrejas esperando algum tipo de auxílio daqueles que saíam ou que entravam, né, na igreja. E na sinagoga era a mesma coisa, no templo a mesma coisa, e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, esses já têm o seu galardão. Aqui o entendimento é muito parecido com Lucas 16, quando um rico questiona, né, o pai Abraão, ali simbolizando Jesus. Pai Abraão, eu estou aqui, Lázaro está aí, o que foi? Ele vai dizer, você recebeu tudo que você tinha para receber em vida, enquanto que Lázaro só tribulação e sofrimento. Agora chegou a compensação. Lázaro já sofreu em vida, agora tem, né, vai ter, né, o alívio. E você não, você vai começar o sofrimento a partir de agora. A diferença é que Lázaro sofreu por um tempo e vai ter um alívio eterno. E o rico aproveitou a sua riqueza por um tempo e vai ter um sofrimento eterno. Então veja qual negócio você quer fazer. Por isso, inclusive, Jesus vai falar nesse sermão que a gente está meditando, que nós não deveríamos ajuntar tesouros na terra. Então veja a proximidade que tem entre essa passagem, né, que a gente está meditando, e Lucas capítulo 16. Então, continuando, versículo 3. Mas quando tu deres esmola, então ele nem está dizendo se você vai dar, ele está dizendo que você tem que dar. Veja como o entendimento daqui casa com o entendimento do livro de Tiago. Você diz que tem fé, né? Aí você vê o seu irmão em dificuldade e despede ele sem ajudar, podendo ajudar. Que fé é essa? Que amor é esse? Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Pastor, mas eu faço as coisas com a esquerda, eu sou canhoto. Exatamente. Jesus está usando apenas aqui de comparação, né? De exemplo. A mão direita era a mão ativa, né? A maioria das pessoas são destras, como eu já falei em outro momento. Mas ele está dizendo, ó, nem você fique falando disso para você mesmo. Entende, irmãos? Fazer o bem ao próximo é um privilégio para quem está fazendo o bem. Então a gente já deveria se sentir feliz por ter condição de fazer o bem a alguém. Porque se você tem condição de fazer o bem a alguém, essa condição lhe foi dada de antemão por Deus. E isso vai gerar, se é feito de uma forma sincera, isso vai gerar para você uma recompensa eterna. Então, mais uma vez, a bem-aventurança que é do Evangelho, mas que só aparece no livro de Atos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola, versículo 4, seja dada em secreto. Quando fala em secreto, está falando o quê? Diante de Deus. Tudo que a gente faz em secreto, a gente faz diante de Deus. E o teu Pai que vê em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. Então, quem é que recompensa? Deus.
Queria que você guardasse aqui. Venha comigo no mesmo livro, o Evangelho de Mateus, lá no finalzinho, capítulo 25, versículo 34. Capítulo 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer; tive sede, me destes de beber; era estrangeiro e me hospedastes; estava nu e me vestistes; adoeci e me visitastes; estive na prisão e foste me ver. Então vejam o que Jesus está dizendo aqui para os salvos. Os salvos foram salvos pela fé, mas a fé deles não foi uma fé morta. A fé deles não foi uma fé infrutífera. Pelo contrário, a fé deles é a fé que está descrita em Efésios capítulo 2, 8 e 9, e descrita no versículo 10. Nós fomos salvos para as boas obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nela. Então é isso que a gente lê aqui no capítulo 25 de Mateus, é isso que está sendo falado aqui no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Uma fé em ação, uma fé que é demonstrada por meio de atitudes e não só por palavras. Ah, eu tenho fé, eu tenho muita fé. Sim, cadê? Cadê essa muita fé? Continuando, versículo 5. Agora Jesus vai falar de outra coisa. Primeiro ele fala da ajuda, agora ele fala da oração. Oração significa o que, irmãos? Diálogo com Deus, exatamente. Estamos diretamente com o nosso Criador. E ele diz: quando orares, não seja como os hipócritas. Então aqui você vai ver duas palavrinhas chaves para o nosso entendimento. É a palavra proseukomai, dirigir-se a Deus em dependência, reverência, adoração. Falando essa palavra que a gente traduz aqui como oração, é a palavra grega proseukomai, que significa dirigir-se a Deus com dependência, reverência e adoração. Outra palavra também importante aqui para a compreensão desse versículo é a palavra batalokesete, que significa repetições vazias, como a gente vai ver no final, né? Então, e quando orares, não seja como os hipócritas. Jesus está dizendo aqui, ó, eu já conheço muito bem as orações dos hipócritas, elas são desse jeito aqui. O que Jesus vai descrever para a gente é exatamente algo que vai na contramão. A maioria das vezes, as orações que a gente ouve no público, elas tendem a ser orações vazias, né? Tudo vai depender da autoridade que a vida daquela pessoa produz com as ações, se elas são, né, em sintonia com a fé bíblica ou não. Versículo 5: pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Eles ficam felizes em orar. Então, é muito comum você ver pessoas que ficam felizes. A gente tem um exemplo, eu gosto desse exemplo, não é porque eu não gosto dele, não gosto dele, irmão. Acho ele, oro pela conversão dele, que é o pastor Paulo Júnior, né? Eu creio que não só eu, alguns de vocês foram edificados por vídeos, né, que ele produziu no passado, mas sabemos que hoje ele está bem afastado daquilo que seria o Evangelho verdadeiro. E um desses vídeos que a gente assistiu, ele falava que ele tinha esse hábito de orar, acho que 6 horas, 2 horas por Franca, 2 horas pelo Brasil, 2 horas por outra coisa, não é? Pela igreja? Isso. Estava contando? Como era essa contagem? Botava 2 horas no cronômetro regressivo, quando batia, ih, vamos mudar! Já oramos pela igreja, agora é pelo Brasil. Não, ih, agora é pro Franca. É brincadeira, né, irmão? É brincadeira para você e para mim, mas tem muita gente que faz isso a sério, né? Acha que é esse tipo de diálogo que se tem com Deus. Você já imaginou você conversar com seu pai de hora marcada? Se meu filho fizesse isso, eu ia ficar triste. As campanhas,
como tem nas igrejas, na maioria das igrejas, é dessa forma. Contando, né? Tal horário, 1 hora de oração, tal horário. Independe do que você está falando. Né? Exatamente, perfeito. Você vê que essa prática continua. Né? Porque é o formato religioso que o povo entende. Então, se você chega para a pessoa e diz assim, ore com intensidade, ore e busque a Deus de todo o seu entendimento, com toda a sua força, como está escrito em Jeremias, buscar-me-eis, me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí o pessoal diz, não entendi, pastor, como assim? Mas você chega para a pessoa e diz, de 5 a 6 você ora. Então isso eu consigo fazer. Claro que você consegue fazer, isso é carnal. A gente tem que buscar ser pessoas espirituais. É fácil? Não, é difícil. No começo vai ser como eu descrevi a vocês, a minha própria experiência. Eu orava 5 minutos, não tinha mais assunto para falar. Hoje, meu irmão, se eu sentar para conversar com Deus, eu acho que é perigoso. Você perde a noção de espaço e tempo, porque é tanto problema, é tanta tribulação, que quando você está aqui naquela zona do quarto em secreto de oração, meio que você não quer sair dali não, irmão. Filho, pai, mãe, trabalho, igreja, eita! Senhor, deixa eu ficar aqui uns 3 dias, assim, de boa, eu não vou incomodar. Essa necessidade que a gente tem de falar com Deus, de estar perto dele, a gente se sente, eu não sei se você é assim, a gente se sente protegido, irmão. Você é um mundo que todo mundo tem medo de tudo, né? Esses dias eu estava andando numa obra que dizem que é perigosa, que é Jardim de Alá, aquela lugar ali, né? Eu estava andando assim, eu gosto de andar. Aí uma pessoa, não falei não que é perigoso. Eu ouvi, falei, obrigado, né? Mas eu continuei andando. E é perigoso em todo lugar, irmão. Né? Todo lugar é perigoso. Claro que a gente tem, né, cautela, mas a gente não pode andar com medo de tudo, de todos. Não é isso que é ser cristão. As pessoas andam, né, assustadas. Você se... Interessante. Vamos aqui. Eles oram em pé nas sinagogas, eles ficam felizes em fazer isso. E as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então as pessoas reconhecem, né? Quando você diz assim, rapaz, eu não gosto de tocar trombeta, mas essa semana eu peguei na oração o vaso. E na oração, comecei a olhar o relógio assim, 4 da manhã. Daqui a pouco eu pisquei o olho, era 7. Dá vontade de você olhar e dizer, caramba, você vai mentir até quando? Porque se você me disser que você começou a orar 4, cochilou, acordou, era 7, eu entendo. Isso é muito comum, né? Mas você dizer que você pegou na oração, que você estava naquela conexão com Deus, e quando você viu, passaram 3 anos, irmão, a gente é ser humano, a gente é carnal, a gente passa 5 minutos de oração, daqui a pouco lembra da conta de água, da conta de luz, aquele WhatsApp que a gente não respondeu, e sabe que a pessoa vai dizer, porque ela me respondeu. Então, é tudo difícil, irmão, pra gente. Jesus não estava exagerando quando disse, no mundo tereis aflições. Paulo não estava exagerando quando disse, em tudo somos. A gente fez oração, irmão. Se orar é fácil para você, eu já fico desconfiado para quem você está orando, né? Difícil, irmão, mas é possível. É possível com vigilância, com prudência, é possível com domínio próprio, né? Eu não sei se vocês são assim, eu perco a concentração muito fácil. Então, perdi a concentração, continuo orando. Vamos. Perdeu, não estou perdendo tempo, eu estou orando agora sim, eu sou humano, eu erro. A cabeça, né? Passeia, mas eu quero muito fazer isso. E essa vontade não vem de mim, vem daquele que me salvou. Então, esse reconhecimento, irmãos, é extremamente importante, né? Eu tenho mudado por alguns lugares e visto como essas pessoas que arrotam espiritualidade é porque não tem espiritualidade alguma.
quem efetivamente tem espiritualidade jamais diria que tem espiritualidade. Porque a espiritualidade vem sempre acompanhada com uma virtude, humildade. Que é aquela virtude que quando você admite que tem, já perdeu. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Versículo 6. Mas tu, quando orares, veja que Jesus está fazendo um contraponto. Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está usando a referência de pessoas que eram judeus, que eram valorizadas por essas ações. E Jesus está dizendo, cuidado, porque essas ações, essas pessoas que vocês estão valorizando com essas ações, elas estão fazendo por motivações erradas. Não sigam o exemplo delas. Sigam isso aqui que eu estou dizendo a vocês. É mais ou menos assim que Jesus está organizando essa passagem aqui. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou no teu quarto secreto, como algumas traduções, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Veja, Jesus já adianta aqui, você não vai falar apenas com Deus, único, verdadeiro Deus, você vai falar com Deus, que é agora também o seu Pai. Ele te dá autorização para você se atrever a falar dessa forma. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Versículo 7. E orando, não useis de vãs reflexões. É o que a gente vai ver, por exemplo, em algumas religiões, mantra. Sabe o que é o mantra, né? Então, acho que é no budismo, em algumas religiões. O catolicismo também faz isso, né? Com texto, né? Mas aí já não é mantra, aí já é repetição de uma reza, né? E isso, o texto é repetição de uma reza, perfeito. Né? Se eu não me engano, para cada 10 Ave Marias tem um Pai Nosso, depois bota um Creio Deus Pai no meio, um negócio assim, né? Depois eu vou ver como é. Mas essas três eu tenho certeza que tem. E Jesus está dizendo que não é para a gente ficar repetindo as mesmas coisas como se essa repetição por si só produzisse algum tipo de benefício. O cuidado que a gente tem que ter é: então quer dizer que eu não posso fazer uma oração parecida com a que eu fiz ontem? Não, não é isso que ele está falando. Se é sincero, se está vindo no seu coração com sinceridade, se você está apresentando diante de Deus pedidos que permanecem os mesmos, não há nenhuma condenação em relação a isso. Né? A gente fica preocupado: meu Deus, eu repetir 2 palavras da oração de ontem e agora? Né? Eu preciso melhorar o meu vocabulário para falar com Deus. Mas se você quiser, vai ser muito legal você falar com os homens, porque Deus não olha a aparência, muito menos as nossas palavras. Deus está olhando a intenção do nosso coração. Ele quer essa relação próxima com Ele, muito mais do que qualquer tipo de fingimento. Né? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. E ele faz essa referência com os povos pagãos. Os gentios eram os não-judeus, eles tinham essa prática na época de Jesus de repetir frases, né? Hoje a gente tem um movimento do positivismo, né? Falando nisso, né? Pensamento positivo, fica falando alguma coisa assim, né? A palavra tem poder. Não, se eu não vou ganhar um carro, se eu não vou ganhar um carro, se eu não vou ganhar um carro, vai, é capaz de você perder o que você tem. Mas não faço não, a palavra tem poder, né? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Está vendo? Não é a quantidade, irmãos, nem das horas, nem das palavras, né? Mas é muito mais a nossa conexão com Deus, a nossa sintonia, a nossa relação com Ele. Versículo 8: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Ele não está falando aqui que porque Deus sabe do que a gente precisa, a gente não deve apresentar as nossas petições diante de Deus. Não é isso. Ele está querendo dar paz para a gente. Não sei se você passa por isso. Hoje eu passei, né? De tempos em tempos eu passo por isso assim, minha falha.
faz parte, né, da fraqueza. Eu fico achando assim que Deus não está me vendo direito, aí meio que fica, senhor, eu estou aqui, viu? Se o senhor se lembra, eu moro aqui. Tenho residido aqui na casa de meus pais, porque o senhor pode pensar que eu ainda estou lá, não estou morando mais lá já há alguns anos, né? Ele já sabe disso, ele sabe de todas as coisas, mas falar com Deus faz bem pra gente. Olha, irmãos, é uma coisa que até o ímpio sabe, que falar o que está dentro da gente faz bem. Por isso que os psicólogos estão se multiplicando, por isso que se paga tão caro às vezes para um terapeuta. O que é que ele faz? Ele te ouve. Estranho assim, minha mãe tem uma terapeuta, ela fica uma vez por semana, e é presencial, e você já sabe quem é. E eu fico, e aí mãe, como foi? Foi ótimo, a gente conversou sobre várias coisas, ela me contou da vida dela, eu contei da minha. Eu falei, meu Deus, eu precisava vir. Eu não falo para ela não, eu fico só pensando, né? E ela sai de lá tão bem. Porque é o tipo de pessoa assim que na cabeça dela ela pode falar qualquer coisa. E a pessoa vai compreender, não vai julgar, e vai falar alguma palavra assim no sentido de tentar confortar, ajudar. Não, Deus faz isso 100 milhões de vezes melhor. E a gente não faz uso disso. No mínimo a insensatez, né? Podia dizer expressões mais fortes, mas vou preferir falar insensatez. Então, por isso que eu digo, a gente não precisa contar tempo com Deus, irmão. É você lá falando com Ele, às vezes tem mais coisa para falar, às vezes tem menos, depende, mas assim, é tão legal falar as coisas com Deus. O apóstolo Paulo diz que quando a gente apresenta as nossas angústias diante de Deus, Ele nos dá em troca a paz que excede todo o entendimento. Então é isso que o Senhor Jesus está mostrando. Por que vocês vão perder esse privilégio? Por que vocês vão profanar isso? Fingindo orar quando na verdade não estão orando, querendo performar uma fé que vocês não têm. Então, aqui para a gente passar adiante logo aqui, quais são essas doutrinas que a gente viu aqui? Organizei dessa forma o estudo hoje. A doutrina da oração. Oração é comunhão com Deus, irmãos. Oração é performance. Ninguém ora feio, ninguém ora bonito. Você tem oração sincera e falsa. Ah, pastor, fulano ora tão bonito. Não sei, irmão. Ele não tem oração bonita. Tem oração verdadeira, sincera, oração que Deus ouve. E tem oração falsa. Deus não ouve. Mas bonita e feia não é qualidade de oração. Outra doutrina que ficou clara aqui nesses versículos, a doutrina da onisciência de Deus. Deus sabe de tudo. Ele sabe de tudo que a gente está passando. Eu contei para vocês, né, que na minha inteligência eu errei o caminho na volta da viagem que eu fiz. E isso me custou algumas horas, né? E um trajeto assim um pouco desgastante, atrás do caminhão, tendo que fazer ultrapassagem, né? Teve uma hora que meu joelho estava doendo muito. E eu comecei a internamente quase murmurar. Depois caiu a fé e falei, vai murmurar? E eu comigo, eu falo comigo, irmão. Eu não acho que isso é loucura não, se você acha problema seu, né? Eu falo comigo, direto. Agora mesmo estou falando. Então, vai murmurar até agora? Tudo certo na viagem? Você está murmurando agora? Só, né? Muitas vezes Deus pode ter te livrado de alguma coisa que, então vá sua aí, para de murmurar, seja homem. Isso eu falando comigo, meu irmão não me aliviu não. Eu jogo duro comigo, Deus dá uns gritos em mim assim, dou até tapa em mim também. Jogo duro. Por quê? Porque eu acredito que é assim que a gente ajuda alguém. A gente vive num mundo que as pessoas querem ser tratadas com tal, com plumas, né? Você não pode levantar a boca, me sentir ofendido com o seu olhar. Meu amigo, é porque eu sou zarolho, né? Ela me sentia ofendido com a expressão que você usou. Sabe, as pessoas se ofendem com tão pouco, você não pode falar nada, né? As pessoas não podem dizer que uma pessoa nem é índia. Não é índio não! Vamos originários! Seu ignorante! Né?
falou a pessoa que estava matando os índios outro dia, né? São essas que levantam essas bandeiras, as pessoas que menos se importam com os outros. Ah, não, então não tem nada a ver com política, viu? Não me meto em política, não converso sobre esse assunto, não é a minha prática. Mas assim, você percebe na postura de pessoas que são politicamente engajadas, que são essas pessoas que menos se importam com as outras. Essas pessoas que querem fazer política, elas só querem fazer política, elas não ajudam ninguém. Elas só ficam com frasezinha no Instagram, falando mal daquele, falando bem daquele, assim, e para ajudar na prática, ninguém. Essa geraçãozinha que só fala e não faz nada, é a geração dos politicamente corretos de hoje, né? Por isso que não me importo muito com a opinião deles, né? E acho que vocês também não deveriam se importar. A gente tem que se importar com a opinião daquele que é onisciente, sabe de todas as coisas. Ele sabe quando você está falando uma coisa, se é sincero ou não. Ele sabe, por exemplo, tem gente que diz, eu fico com tanto receio pela pessoa. Pastor, eu queria ter estado tanto no culto de ontem, mas não pude. Rapaz, eu me estremeço por dentro. Porque eu já pensei na minha Safira. Porque Deus sabe se isso é sincero ou não. Então, cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. E aqui a gente percebe também essa doutrina maravilhosa que conforta todo cristão genuíno, que é a doutrina da paternidade divina. Em Cristo nós fomos lançados a esse patamar impensável de sermos chamados filhos de Deus, né? Algo que nos constrange. Então, continuando o nosso estudo aqui, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Está vendo, pastor? Jesus está mandando a gente orar desse jeito. Se orar de outro jeito, está errado. Não, não é isso. Jesus está nos dando um exemplo de uma oração organizada. Muito parecido. Vocês não fizeram direito. Não, pastor, eu não fiz errado, não. Eu faço direito, né? Estou falando de faculdade, né? Então, quando a gente faz uma faculdade de direito, você chega no momento da faculdade que você tem que estudar prática jurídica. Esse era o nome na minha época, eu acho que mudou hoje, né? E na prática jurídica você aprende a redigir petições. Petições são peças que você coloca no processo para falar, né, com autoridade, às vezes o juiz, né? Então, o professor diz, toda petição tem que começar com um endereçamento correto. Essa petição é para quem? É para o TRT? É para a Justiça do Trabalho? É para a Justiça Comum? Para quem é essa petição? É para a Justiça Comum? Então aqui, é assim que começa. E depois você tem que descrever as partes. Quem está falando contra quem, né? Então há uma descrição dos autores. Então, Paulinho entrou em litígio com Quinho por conta de uma quantidade de pães que foi consumida, né? Então, Paulinho, morador, não sei aonde, né, está entrando contra Quinho, morador, não sei aonde. Então você descreve. E aí depois você tem que ter os fatos. Agora você já tem a pessoa que vai ver, que vai julgar. Você tem as pessoas que estão envolvidas no processo. E agora você tem que ter os fatos. Qual foi o fato? O fato foi que em determinado dia o Paulinho disse para Quinho, pelo menos é o que Quinho diz, né? Vá lá na padaria, pegue 100 pães, 2 quilos de queijo, 3 dúzias de ovos, bote na minha conta. Mas o irmão Paulinho disse que não fez nada disso, né? E aí o irmão Quinho chegou, aí depois essa dívida chegou para Quinho, só que Quinho está dizendo que a dívida não é dele, a dívida é de Paulinho. Esses são os fatos. Então é o fato. Depois você vai ter que ter você vai ter que ter, e isso é o quê? Qual é o artigo da lei que isso daí está envolvendo, né? Nem eu sei essa loucura. Tem que ter algum artigo de lei, senão não pode ter processo. Depois você veja o que você quiser, né? Porque hoje mudou um pouco, mas na minha época tinha que ter, hoje está mudando muito. Você botava jurisprudência, então o tribunal tal entende o que? Situações parecidas com essa. E a última coisa é o que? É o pedido. O
que você quer com isso? Eu quero que ele pague a conta. E que o dono da padaria pare de ficar na minha casa todo dia, dizendo, vai pagar ou não vai? Me chama de caloteiro, que absurdo. Então, isso é o que? Toda petição tem que ser Quinho e Paulinho? E tem que ser endereçada para esse mesmo juiz? Claro que não. Isso é o quê? Um exemplo. Você vai organizar com casos práticos, né? Completamente diferentes. Tem petição que vai ser para o STF, outra vai ser para o STJ. Então, mas isso é o quê? Você está ensinando para uma pessoa que não sabe nada de direito como fazer a sua primeira petição. É exatamente o que Jesus está fazendo aqui. Ele está ensinando essas pessoas a orar sinceramente pela primeira vez. E aí as pessoas pegam essa passagem, pervertem e transformam isso naquilo que Jesus disse que ela não era uma reza. Então, eu acredito que você entendeu. Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Então, o endereçamento para o Pai, Ele é Deus. Pastor, e se eu orar assim, ó Deus, está errado, é? Não, irmão, Ele é Deus, Ele é seu Pai, né? Ele é o seu Criador. Mas a ideia aqui do Pai Nosso é mostrar que o Deus verdadeiro, Ele não é um Deus distante da gente. Ele é da nossa família. Ele é o nosso Pai. Nós somos seus filhos. Fala dessa proximidade. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus já alerta. Ele está mostrando que nós somos filhos de Deus, mas por adoção. Não em essência, porque Deus é totalmente diferente da gente. Graças a Deus, né? Que Ele não é igual a gente. Outra coisa que a gente já percebe aqui nessa passagem: Pai nosso que estais nos céus. A ideia de céus também enaltece, né, a onisciência de Deus. Significa que Ele está no céu, Ele está num lugar onde Ele vê tudo, e Ele vê muito melhor do que a gente vê. Santificado seja o teu nome. Já no início da oração, santificado seja o teu nome. E a gente se lembra do que está em Isaías capítulo 6, aqueles serafins, né? Seres de fogo ao redor do trono de Deus, com 6 asas, e clamando o tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. E eles repetiam isso continuamente, né? Santificado seja o teu nome. O nome aqui revela o próprio ser de Deus. O nome está sempre vinculado à pessoa. Então, santificado seja o teu nome, santificado seja a tua pessoa, Senhor. Mostrando que nós estamos nos dirigindo a um Deus que é o nosso Pai, mas ao mesmo tempo é santo, santo, santo. Versículo 10. Venha o teu reino, venha o teu reino. Veja, eu achei interessante um dos discípulos da irmã Marcinha, quando eu estava lá na igreja, falei: você sabe orar? Sei. Nossa, está chato, seja feito a nossa vontade. A nossa? Não reze rápido, que você erra. Eu te aconselho a não rezar, né? Vá com calma, você prestar atenção em cada palavra. Depois sumiram esses discípulos, irmão. Eu acho que a mestra jogou duro demais. Ó Senhor Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Mostrando que a nossa vontade não é sermos, né, tratados como príncipes aqui na terra. A nossa vontade é estar no reino do nosso Pai.
é aquilo que Paulo colocaria, né, de forma extremamente apropriada: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós queremos estar no céu. Nós não queremos apenas que os nossos problemas acabem aqui na terra, porque independente dos problemas acabarem, Deus não mora aqui na terra, Deus mora no céu, né? O nosso pecado vai existir enquanto a gente estiver aqui na terra. Não é que ele vai parar de nos perseguir se a gente estiver no céu. Então, mesmo que a gente passe por um período que eu desconfio muito e de ausência de problemas aqui na terra, isso tem nada a ver com o céu, irmão. Mesmo que você possa chegar no momento da sua vida onde várias coisas que você plantou, né, você possa colher uma formatura, um emprego, um casamento, filhos, casa. Sim, você pode chegar um momento da sua vida onde uma série de coisas, né, está acontecendo, isso está te alegrando, mas isso nem de longe é o céu. Pelo contrário, cada uma dessas coisas vai vir acompanhado com seus respectivos problemas. Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado de que o céu é no céu. Versículo 10: venha o teu reino, e agora seja feita a tua vontade. Pastor, mas eu estou orando aqui e eu quero a minha vontade satisfeita, senão eu não vou orar. Como é que eu vou orar se é a vontade dele que vai ser satisfeita? É isso, irmão. Quando a gente ora, eu acho que interessante, foi um cristão sábio que viveu antes de nós e falou isso, estou só copiando. A oração não muda Deus. A oração tem que mudar quem está se dirigindo a Deus, que somos nós. Deus não tem que mudar, Ele é imutável. Nós é que muitas vezes nos dirigimos a Deus falando coisas indevidas. Veja o caso de Jó, por exemplo. Às vezes a gente está na oração e a gente está falando com Deus assim, num tom acalorado, e Deus entende, porque Deus é Pai. Mas a ficha cai e a gente pede até perdão a Deus por ter pedido determinadas coisas. E agradece a Ele por não nos ter dado essas coisas quando a gente pediu. Então Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe o que é bom para nós. Às vezes a gente está querendo sair de uma situação que é por meio dessa situação que o Senhor vai nos dar um crescimento espiritual tremendo, que não seria dado por nenhuma outra situação, senão essa, de extremo desconforto. E você só quer que isso passe, quando na verdade você deveria estar focado no aprendizado que você está tendo, na intimidade que está sendo, né, está acontecendo durante esse sofrimento com Deus. Então, seja feito a tua vontade. O próprio Senhor Jesus orou nesses termos no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, no entanto, não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Por isso é necessário uma renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que primeiro a terra e depois o céu? Porque você está na terra, crente. Não, pastor, mas eu desci do céu. Foi mesmo. Sabia não? Acho que o único que desceu do céu foi Jesus, né? Ele desceu e voltou. Você desceu do céu, foi? Também, é Lucifer, só pode ser, né? Que foi lançado junto com os demônios. E tem gente que ainda fala: o seu anjo que caiu do céu. Já pensou, irmão? É os cão. A pessoa está me xingando e você nem sabe. Você repreende na hora. Está repreendido, eu sou demônio não, me respeite. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É como a gente até já aprendeu, as nossas ações apontam se a gente está indo para o céu ou não. E as nossas ações são feitas aonde? Na terra, no mar, no ar. Olha, irmãos, eu fiquei extremamente comovido com algo que aconteceu recentemente, eu creio que vocês souberam, de uma moça que foi jogada. E era para ser uma brincadeira, era para ser, né?
não tiveram cuidado de amarrar a corda. Então, quando a gente lê vigiar e orar e sem cessar, você está vendo? É situações como essa. Quando a gente fala do perigo de entrar no piloto automático, é por situações como essa. Aquelas pessoas de repente que estavam trabalhando ali, eu pelo menos acredito que ninguém queria matar aquela moça. Eles já estavam tão acostumados a pegar, jogar, que chegou um momento que eles nem se preocuparam mais, será que a corda está amarrada ou não? Um pensou que o outro tinha olhado isso, o outro pensou que o outro tinha olhado isso, e a própria moça estava em euforia tão grande. Ô, meu irmão, se sou eu tinha conferido a corda umas 500 vezes. Mas é isso, cada um. Quando o Senhor está dizendo vigiar e orar e sem cessar, Ele não está exagerando. Sede sóbrio e vigiai, diz o apóstolo Pedro, porque o diabo está ao derredor. E aí depois, pode trazer a mulher de volta? Não, meu irmão, o cara morreu. E agora? Aí quer achar um culpado. É negligência, irmão. Aí colocaram as pessoas na prisão. Não pode. Você normalmente é colocado na prisão por crime doloso. Aí quando você tem vontade de matar, aí é claramente um culposo. Não tem vontade de matar a pessoa. Mas isso é muito mais uma resposta para a sociedade, é o que a gente está falando aqui. A justiça querendo, ser aplaudida, colocando pessoas na cadeia de uma forma inapropriada. Então o cuidado deveria ser feito antes. Então, vigiar e orar sem cessar. Sabe quando é que você vai ver a falta dos estudos bíblicos que você faltou? Daqui a 5, 6 anos. Eu falo isso com minhas filhas. Eu falo, filha, vocês são jovens. Fiquei assustado quando eu fui abraçar a Letícia, ela está maior do que eu. Não dei risada não. Não gostei. Mas ainda consigo levar ela no braço. E eu falo para elas, vocês estão se alimentando mal, vocês não estão tendo hábitos corretos, talvez vocês não sintam nada hoje, mas daqui a 10 anos, 15 anos, a coisa vai chegar. Meu pai, eu não entendo, porque você faz as coisas e dá certo, a gente faz e não dá certo. Você não entende o que, meu filho? Eu faço atividade física, irmão, todos os dias, há 3 anos. Todos os dias. Nenhum dia eu fico sem fazer. Todos os dias. E você vê que ainda está longe de ter hábito. Mas eu faço. Por quê? Porque eu tenho que fazer, irmão. Senão minha saúde fica 50 vezes pior. Você já sabe, tem um problema de tudo quanto é coisa que você imaginar. Então, uma hora, irmãos, a conta chega. Então, as pessoas que não estão dando importância à vida espiritual hoje, a gente já estudou a parábola das 10 virgens. Elas estavam ali, esperando o noivo, como se tudo estivesse perfeito. Até que perceberam, acabou o azeite. Na hora a conta chega, irmão. E é isso que Jesus está tentando ensinar aqui. Não faça as coisas por fazer. Faça as coisas em verdade, em sinceridade. Porque você vai ser cobrado pelo que você faz e pelo que você não faz. Pode ser que a cobrança não seja hoje, amanhã, mas uma hora ela vai chegar. Então a gente precisa, dessa autocobrança. Porque só a gente sabe em que ponto a gente está sendo negligente ou não. Nós somos as melhores pessoas, fora Deus, é claro, para falar a nosso respeito. Quem é que me conhece melhor do que eu? Só Deus. Eu sei as coisas que passam pelos meus pensamentos que vocês nem imaginam. Então, seja feito, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, devemos ter todo o cuidado com as nossas ações, irmãos, porque elas estão produzindo consequências. Muito semelhante, como a própria Bíblia coloca, a um plantio. Veja que há um espaço de tempo entre o plantio e a colheita. Você planta hoje, colhe amanhã? Não, nenhuma fruta é assim, nenhum vegetal é assim.
Você planta e cada ano tem um tempo específico que você vai colher, alguns mais, outros menos. Então, cuidado. Continuando. Versículo 11. O pão nosso, essa parte a gente gosta. Aleluia! Chega, eu vejo sorrisos. Essa é a principal parte da oração. Parem com isso, irmão. Toda oração é importante. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o pão aqui, irmão, não está falando só do pão, não está falando só do alimento, está falando de todas as nossas necessidades. O pão simbolizando a nossa necessidade primária. Então, por meio dessa figura do pão, nós entendemos que o Senhor nos dá tudo que efetivamente precisamos. No próprio decorrer, né, da exposição do Sermão do Monte, a gente vai ver. Se a gente busca o Senhor, Ele nos acrescentará todas as demais coisas, pois Ele sabe as que efetivamente precisamos. Então, continuando. Pão nosso de cada dia nos dai esse mês, esse ano, essa década, esse século. Não, é hoje. E a gente está preocupado com o café de amanhã. É assim mesmo. Não é, Lázaro? Rapaz, amanhã vai ser cuscuz. Nada a ver cuscuz. É cuscuz todo dia agora. A pessoa que comeu cuscuz 2 dias está reclamando. Quero ver você fazer como eu faço, meu irmão. Eu acho que é uns 2, 3 anos sem café da manhã. Que essa bênção chegue lá em casa. Mas a gente tem que começar o exemplo com a gente, né? Aleluia! Bom de hoje, o pessoal está precisando de amanhã. Tá vendo? E normalmente a gente compra na noite anterior, né? Já comprou um pão de manhãzinho assim, quentinho, né? Oh, Jesus. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pastor, tem umas contas que vai vencer no final do ano. No final do ano. Jesus Cristo. Vamos lá. Então, o Senhor Jesus está dizendo: viva o hoje. Aí a falta de confiança, né, pastor? Falta de confiança, de se preocupando de amanhã. E isso produz ansiedade, irmão. Se a gente não vigiar, a gente fica ansioso. Porque a gente começa a pensar: e se faltar? Então você comprou 5 pães, era 2 para a janta, 1 para a madrugada e 2 para o café da manhã. Aí você já fica pensando: e se alguém descobriu meu esconderijo e pegou o da madrugada e do café da manhã? Você nem dorme direito. Então fique tranquilo, amanhã é outro dia. E principalmente o Deus que tomou conta da nossa vida hoje vai tomar amanhã. É o que Hebreus tenta nos ensinar, a carta aos Hebreus, quando fala: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será sempre mesmo. É difícil? É. Nós somos seres humanos, a gente tem uma forte tendência a duvidar. Então a gente tem que lutar. Esse é o combate, o bom combate da fé, né? E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé, confiança, né? Vai vir. Eu mesmo aqui já estou, né, preocupado com uma série de coisas. Eu falo: meu Deus do céu, pare com isso, Nizam. Quando eu me chamo de Nizam, irmão, quando o negócio está pesado. Eu me chamo assim pelo primeiro nome, porque estou precisando me botar no lugar. Olha, seu Nizam. Não, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Versículo 12, a parte que vocês mais gostam, depois da do pão, ou antes, não sei. E perdoa-nos as nossas, pastor, não tão serasa. Isso vale. Irmão, você prefere ser perdoado no céu aqui na terra? Eu prefiro no céu. Perdoa as nossas dívidas, está falando de pecado, não está falando de dívida no sentido de dívidas materiais, né? Graças a Deus por isso. Semelhança de quando Jesus teve diante de si, né, um paralítico, trazido pelos seus amigos, descido do telhado. Ele olhou para aquele homem e percebeu que a necessidade dele era muito mais espiritual do que física, embora a maioria das pessoas não o visse desse jeito. Ele olha para aquele homem e diz: perdoados estão os seus pecados.
E os religiosos ficaram escandalizados. Mas que coisa, eles ficaram escandalizados com a verdade que eles sabiam. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Verdade, só que Jesus é Deus, e isso eles desconheciam. Então, Jesus vai lá e diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem, é um termo messiânico, né, acerca de Jesus como Deus, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a este paralítico, levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente, ele se levantou, pegou o leito e andou. Então é isso que a gente precisa entender. O Evangelho fala principalmente de perdão de pecados. Isso tem que ser relembrado o tempo todo, porque a gente está diante de um cenário evangélico podre, onde as pessoas falam só que Jesus vai curar casamento, que Jesus vai blindar casamento, que Jesus vai melhorar sua família, que Jesus vai te dar emprego, que Jesus vai fazer isso. E ninguém está preocupado com o principal: perdão de pecados. Sem o perdão de pecados, é uma salvação. Então, o cenário evangélico tem, né? Graças a Deus a gente já foi avisado disso de antemão, por meio de textos e mais textos no Novo Testamento que apontavam para essa realidade que hoje presenciamos tanto, né? Da falsa doutrina e da rejeição à verdadeira doutrina no ambiente religioso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja, assim como. Assim como é uma condição essencial. Significa que uma coisa só existe se a outra acontecer. Então, né? Só vai molhar se chover. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que só vai molhar se chover. Se não chover, vai molhar? Não. Porque a condição na frase que eu estou dizendo a vocês é que só vai molhar se chover. Então, o que Jesus está querendo mostrar aqui é, se você, e a gente já viu isso, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, falamos sobre essa mesma doutrina do perdão. Se você não tem um coração que não perdoa, você tem que estar ciente que você também não foi perdoado por Deus. Então, perdão não é opcional, irmãos. Para quem quer ir para o céu, é claro, né? Mas você tem que perdoar. É fácil perdoar? Não é fácil perdoar. Mas é possível perdoar, porque em Cristo todas as coisas se tornam possíveis para aquele que crê. Perdoa nas nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Inclusive, Jesus conta a parábola do credor e do incompassivo, né? Do devedor que não teve compaixão do outro que devia a ele. Versículo 13: e não nos conduzas à tentação. A ideia aqui é que o Senhor guia os nossos passos, muito parecido com o Salmo 23, que o bom pastor guia as suas ovelhas a pastos verdejantes, a águas de refrigério, mas às vezes a gente passa por vales sombrios. E o que é que faz com que a gente não tenha medo? A presença do nosso bom pastor. Não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo, a tua vara e o teu cajado serão o meu consolo. Então aqui, não nos conduza em tentação. Senhor, ajuda a gente aqui, porque às vezes fazemos escolhas ruins, e o Senhor ajuda a gente aqui para a gente não ser guiado até uma armadilha. Esse é o pedido da oração. E muitas vezes, quem é que escolhe ir até a armadilha? A gente. Sabe, quando a gente assiste desenho, né? Na época de você, porque esses desenhos de hoje estão tudo diferente. Eu sou da época de Tom e Jerry. Pantera cor-de-rosa.
O senhor é velho. Eu sei, irmão, meus cabelos brancos já me denunciam. Então, tinha uns desenhos assim que botava ratoeira, né? Bota um queijozinho naquelas ratoeiras, né? Que é de madeira, assim, que tem aquele negocinho que vira. E o queijo, você imagina que o queijo é uma coisa que o rato gosta, né? Aí o rato vai tentar pegar o queijo e ele fica preso na ratoeira. Então, você já entendeu, né? O diabo sabe qual é o queijo que você gosta. A ratoeira já está aí diante de você. Vai cair? E tem ratinho que fica pensando, não, eu sou rápido. Eu vou pegar o queijo, sei que a ratoeira me fez. Esses são os que ficam primeiro presos. Então, o cuidado que a gente tem que ter, irmãos. Então, a gente está pedindo ao Senhor, Senhor, guia os meus passos. E aí o Senhor está dizendo, por aí não. E aí você, né, vai exatamente por aí não. Meu filho, fuja daí. E você indo em direção aqui. Você não está pedindo para eu te guiar? Por que você não me ouve? Fico imaginando, a gente está em época de Copa do Mundo, o desespero de um treinador que treina, né, um esquema tático. E aí chega na hora, os jogadores fazem tudo diferente. Eu disse para vocês que eu tive uma época que eu achei que eu ia ser jogador de futebol. E era interessante, eu fiz escolinha de futebol num clube chamado Bahia de Tênis. Não sei se existe ainda, se existe mesmo. Eu sei que venderam a maior parte dele, deve existir uma pequena parte. Fiz escolinha de futebol lá. E aí, o técnico, vem jogador, fica, ó, você fica aqui, você fica aqui, você aqui, e aí ensinava. Meu amigo, quando começava a bola, ia todo mundo pra bola. Era interessante, porque eram só os goleiros, mas ficava com vontade. Que era um campo oficial, né? Então, só os goleiros que ficavam querendo ir, mas ficavam na grande área, ficavam ali, né? Então, eu ficava ali, mas eles queriam ir também. Você é lateral direito e você está aqui na esquerda, né, disputando a bola. E às vezes você está tentando tomar a bola do seu time, do seu próprio colega. Você já viu o futebol de criança como é? Na minha época era assim, né? Então, mas ele passou meia hora, irmão. Você aqui no meio, você na direita. Ó, esse é o seu corredor. Você vai aqui, ó. Você fica aqui na zaga. Aí tá o zagueiro lá de atacante. Não volta nem para marcar. Eu quero fazer gol, mas meu amigo, você é zagueiro. Fica imaginando o Senhor, por que eu estou falando isso? Vocês já entenderam, né? Alguém aqui já estudou 1 de Coríntios? É todo mundo olho? É todo mundo boca? Ô, irmão, você já viu as características de um zagueiro? Você já viu o zagueiro baixinho? Magrelo? Meu irmão, o zagueiro tem que ser tanque. Ele está na zaga. Né? Atacante tem outro tipo de habilidade. O ponteiro tem que ser o cara que mais corre. Ele tem que ter um VO2 assim monstruoso, porque ele tem que ir, vir. E eu não sei nada de futebol, isso é o básico assim. E aí você arruma tudo lá. Coitado do Ancelotti aí. E aí começou o jogo, o pessoal está fazendo tudo diferente, né? Então você já imaginou o técnico Deus como é que está? Jesus com a sua igreja, ô rapaz, hoje, botei você naquela posição ali, volta para marcar. Tô cansado. É o que, rapaz? Então, cuidado. Versículo 13, concluindo já, irmãos. Por causa do horário, não nos conduzas à tentação. Então preste atenção, irmãos. O principal mapa que a gente tem, por assim dizer, é a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz que ilumina o meu caminho. A Bíblia está dizendo para você não agir dessa forma. Você vai e age, e ainda acha que vai dar certo. Então, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. A melhor expressão aqui seria livra-nos do maligno. Porque
a ideia é que Satanás está ao derredor. Satanás é um ser extremamente poderoso na arte, principalmente de nos enganar. Ele vai enganar o mundo inteiro, só não os eleitos. Mas muitas vezes os eleitos se permitem ser enganados, é o caso do apóstolo Pedro. Então, aqui o Senhor Jesus está dizendo para a gente orar, que o Senhor nos ajude nesse nosso combate espiritual contra as forças espirituais do mal. Porque nós muitas vezes não estamos enxergando a sua influência, tanto em nós quanto aqueles que estão próximos a nós. E a gente está achando que essa pessoa que eu estou combatendo, na verdade, é um espírito que está agindo por meio dela. Que se não for, ela vai ser por meio de outra pessoa, com o mesmo espírito, querendo produzir em mim as mesmas sensações ruins, os mesmos desejos ruins. Então o meu combate é contra o pecado, é contra as forças espirituais do mal, e não contra pessoas específicas, que estão sendo usadas apenas como instrumentos. Então livra-nos do maligno. O apóstolo Paulo fala diretamente sobre isso em Efésios capítulo 6. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra os principados, potestades, hostes espirituais do mal. Continuando, para a gente concluir. Porque teu é o reino, teu é o reino. Então a gente está, a conclusão é: Senhor, eu sei que é o Senhor que manda. Quem manda não é Donald Trump. Quem manda não é o primeiro trilionário do mundo, Elon Musk. Quem manda não é o Lula. Quem manda não é Alexandre de Moraes. Quem manda é o Senhor. É o Senhor que manda. Lembrou? Esse Senhor que manda também é o nosso Pai. Isso aí a gente tem que tomar cuidado para a gente não se achar. Mas a pessoa disse: será que eu sou filho de Elon Musk? Eu falei: você sabe de que eu sou filho? Não quero me gabar, não vou nem falar. Mas Elon Musk, o dinheiro dele não dá nem para entrada. E ainda quero te dizer que tudo que é do Elon Musk foi ele que deu. Pai do seu pai é o cara, né? Eu falei: não, é mais que isso. Ele é o Deus. Então aqui, porque teu é o reino, o poder e a glória. De quem é o poder, irmãos? É de Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós fazemos referência ao nome santo do Senhor. E a glória para sempre. Amém. Mas eu preciso concluir com vocês. Aliás, eu vou deixar os versículos 14 e 15 para depois, culto do horário. E eu queria fechar aqui falando, nessa parte final das principais doutrinas que a gente aprende nessa oração, nessa passagem aqui que traz essa oração, que ainda não terminou, os versículos 14 e 15 ainda estão debaixo da mesma estrutura da oração. Se o Senhor permitir, vamos falar mais sobre isso na quarta-feira. Mas eu queria concluir aqui lembrando alguns pontos aqui sobre essa passagem final. A primeira delas, eu já falei inclusive agora há pouco: nunca se esqueça que Deus é o seu Pai. Então, a gente não precisa ter medo de falar com Deus. A gente tem que ter reverência, respeito. Então, a gente não tem que ter medo nunca. Você pode ter feito a coisa mais absurda do mundo, Deus continua sendo seu Pai. Então, vá até Ele. O próprio apóstolo João vai dizer: filhinhos, não pequeis. Mas, se vocês pecarem... Por que ele está dizendo isso para a gente? Porque a principal estratégia do diabo, depois do engano, qual é? É a acusação. Tanto que esse nome, Satanás e diabo, mais do que nome, eles são, na verdade, características do nosso inimigo espiritual. Satanás significa adversário, e diabo, acusador, ou contrário, Mas essas duas expressões falam tanto de que ele é o adversário, que ele se opõe a nós, quanto que ele vive a nos acusar diante de Deus. Então veja, por exemplo, o que a influência do mal fez na vida de Judas Iscariotes. Não estou dizendo que Judas Iscariotes não tem
responsabilidade sobre as suas escolhas? Tem sim, todos temos. Mas a ideia é que você vai ver como depois ele se sente tão mal pelo que ele fez, que ele vai e se enforca. Enquanto que Pedro, que fez algo tão ruim quanto, não se enforcou. Ele buscou a misericórdia do Senhor Jesus e a encontrou. Foi perdoado. Então, cuidado, porque muitas vezes nós ouvimos, né, uma voz a nos acusar e a gente pensa que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos possibilita esse sofrimento segundo Deus que gera arrependimento para a salvação. A acusação é quando você se sente apenas mal pelo que você fez. Mas Deus nem está sendo considerado. Quando na verdade Deus é que é o principal ofendido quando a gente comete qualquer ato pecaminoso, independente de qual pecado. Finalmente, a gente já aprendeu aqui nessa oração sobre a soberania de Deus. Então nós oramos para que o reino e a vontade de Deus prevaleçam. Por quê? Porque Ele é soberano e porque Ele sabe de tudo. Aqui vemos a soberania, a onisciência, a onipotência de Deus sendo mostrada para nós com o propósito de nos trazer paz e direcionamento. Sempre a vontade de Deus vai ser a melhor. É por isso que as nossas orações são respondidas. Sempre quando você é crente, você não tem oração que não é respondida. Tem oração que ela é respondida com não. Foi respondida? Foi. Não. Espere. Todas as orações são respondidas quando são feitas da forma correta. Vemos aqui também, irmãos, a doutrina da providência. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Confie na providência de Deus. Já dizia o salmista: eu já fui jovem, hoje eu sou velho. Vocês sabem esse versículo tanto mais que eu. Já fui jovem, hoje eu sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua posteridade, né? Nunca vi um justo passar por necessidade, nem a sua posteridade mendigar o pão. E a referência é clara, é a confiança na providência de Deus. Deus sabe, inclusive Paulo dizendo: eu passei frio, eu passei nudez, eu passei fome. Tudo isso está debaixo da providência de Deus. Se a gente passou, é porque o Senhor nos possibilitou. Por exemplo, irmãos, eu estou sem comer nada até agora. Mas isso não é jejum não, de crente não, viu? Isso é a maneira como eu me alimento, né? Já expliquei para vocês algumas vezes. Determinadas pessoas, se tentassem fazer isso, eu já faço isso há alguns anos, viu? Vá com cuidado, porque não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito. E pessoas às vezes podem tentar fazer isso e passar mal, né? Pode desmaiar, pode ter baixa pressão, pode ter baixo açúcar, né? Tanta coisa. Então, Deus ele providencia. Se você passou, se você está num período onde você vai ficar algum tempo sem comer, Deus sabe disso. Não é o meu caso não estou falando do caso de Paulo. Deus vai dar força a Paulo para que ele consiga passar por isso, de maneira que tudo continua vindo de Deus, até a nossa força para passar por situações inesperadas. Então, não, mas Deus disse que eu nunca sentiria frio, Ele sempre me cobriria com roupas, né? Sim, mas se você conseguiu sobreviver ao frio, é porque Deus te deu graça para isso, né? Condições extremamente adversas de temperatura, você não morreu, porque Deus te deu graça. Essa é a doutrina da providência. A doutrina da providência não é a garantia de que tudo vai acontecer como eu quero, é a garantia que eu estou guardado no Senhor, e que de uma forma ou de outra Ele vai prover o que eu preciso. Então, como é que eu aqueço o meu corpo? Por meio de roupas, de um fogo, de uma lareira, né? De um aquecedor. Está faltando tudo isso, vou morrer? Não, se Deus quer que você viva, Ele vai providenciar. A gente tem fato, inclusive tem vídeos, eu já vi vídeos de cristãos, né, que estavam sendo torturados, os guardas queriam matar eles. Eles estavam num lugar que a temperatura era menos 15, menos 20 graus.
e querendo matar, né, aquele grupo de uma vez só, eles quebraram as janelas para o frio entrar. Na outra manhã eles acharam que estava todo mundo morto, né, que seria o normal, morrer naquela temperatura, qualquer pessoa não morreria, e estava todo mundo vivo. Eles ficaram surpresos, né, com aquele milagre diante deles. Que é isso? A providência. Então tudo é providência de Deus. Então confie no Senhor, não confie nas circunstâncias. Às vezes não vai acontecer o que a gente espera que aconteça. Isso não significa que Deus não está no controle, que Deus não está cuidando de nós. Pelo contrário, Ele continua cuidando, e de uma forma muito melhor, porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Finalmente eu preciso concluir. A doutrina do perdão. Essa vocês são doutorados. Quem foi perdoado, aprende a perdoar. Se você não aprendeu a perdoar, é porque você não foi perdoado. O que mais te auxilia quando você precisa perdoar algo que está sendo difícil para você? É você entender o que Deus te perdoou. Irmão. Quando você bota na balança, outro dia eu estava pensando assim, né? Sabia que as meninas não veem os vídeos. Estava pensando, né? Que às vezes a gente precisa repreender os filhos, né? Mas não dei trabalho demais para meus pais. No carro. Aí eu vou comparar o trabalho que eu dei, só eu. Se juntar os três, meu irmão, não dá 10% do trabalho que eu dei. E sem exagero. Mas quer dizer que minhas filhas, meu filho, não, precisa de repreensão, precisa de atenção, precisa, né, uma série de coisas. Mas, irmão, o negócio é ruim, né? Então eu olho assim, meu Deus, me perdoou tanto, não me perdoou tanto, e ainda tem que perdoar, viu? Porque não vai de vez comigo não, viu? Eu estou em transformação, irmão. Então, quando a gente percebe o quanto Deus nos perdoou e perdoa, você vai dizer, eu não vou perdoar. Não sei se passa assim com você. Às vezes tem coisas que a gente está fazendo na tempestade, num copo d'água, quando a gente olha para Deus e olha para a gente fala, meu Deus, me perdoa. E eu estava fazendo uma tempestade num copo d'água. Isso é o perdão. E finalmente, o pastor já falou finalmente várias vezes, perdoe-me por isso também, mas agora é finalmente. A doutrina da batalha espiritual. O cristão precisa que Deus nos livre do mal. Por exemplo, irmãos, quem de vocês viu aqui e pode me mapear a quantidade de demônios onde eles estão nesse recinto? Sai! Eles estão aqui, irmão. Não, pastor, quando eu passei pela esquina bem, eu senti. Isso só porque as pessoas estavam bebendo lá. Você acha que só existe demônio quando as pessoas estão bebendo, irmão? Então, cuidado. A gente não está vendo esses seres. A gente não está vendo as intenções dele. A gente sabe que eles vêm para roubar, matar, destruir. A gente sabe que eles estão extremamente apressados, eles são diligentes, eles estão com raiva, mas o que eles vão fazer na prática a gente não sabe. A gente depende da orientação divina para tudo em relação à batalha espiritual, não. É por isso que tanta gente dá crédito a falsos mestres que ficam dizendo de maldição hereditária, de que não sei o que jogou macumba, de que a macumba voou, a macumba foi para... Não, esse não é o nosso problema, não. O problema da macumba é que suja as ruas. Mas uma vez eu fui conversar com uma pessoa, a pessoa disse, não, pastor, fulano está desse jeito, fulano é uma pessoa normal. É até conhecido aqui, pessoal. Fulano é uma pessoa normal, mas daí ele foi e fez uma... Brincou com uma pessoa que era mãe de santo, aí jogou uma maldição nele, aí ele ficou desse jeito. É sério que vocês acreditam nisso? Sendo crente. Aí você tem que escolher, ou você é crente ou você acredita nisso. As duas coisas não vai dar. A gente acabou de aprender aqui, todo o poder é de quem? Estou dizendo que o mal não tem
poder, o mal não tem influência sobre nós. Mas não é desse jeito que as coisas funcionam. Se a pessoa crê em Cristo, se a pessoa... Qual é o Espírito que habita em nós? Qual é o mais poderoso, o que habita em nós ou o que habita no mundo? Qual é a vitória que vence o mundo? Então, é preciso que a gente entenda a batalha espiritual, a seriedade dela, a diligência que a gente tem que ter, a sobriedade que a gente tem que ter, os alertas que nos são dados, mas em momento nenhum a gente fica com medo do diabo, a gente fica com medo de pecar, a gente fica com medo de se afastar de Deus, não com medo do que o diabo pode fazer comigo, pelo amor de Deus, irmão. Quem tem medo de filme de terror, né, é criança. Não, mas eu também tenho. Então não assista. Né? Então, o verdadeiro terror para a gente deveria ser o quê? O pecado. Pecado é terror. Você pecar, você fazer um mal para uma pessoa que só te faz bem. Terror é o que a gente vê acontecendo, né? O final da vida de Cristo, ele sofrendo daquele jeito para que eu e você fôssemos perdoados. Ele ser traído pelos seus melhores amigos e ainda assim orando por eles. Isso é terror. Então é preciso que a gente entenda qual a batalha espiritual que a gente está traçando, irmãos. Senão a gente fica parecendo criança, brincando de polícia e ladrão, brincando de esconde-esconde. Você tem que saber contra quem você está lutando. E é justamente quando a gente entende qual é a luta que a gente passa a depender de Cristo mais do que nunca. Porque a gente sabe que a gente não pode nada sem Cristo com essas forças espirituais do mal. A gente não pode sequer identificá-las. A gente pode credenciar algo como sendo divino, sendo diabólico. E podemos fazer o contrário também. Podemos pegar algo que é divino e dizer que é diabólico, se a gente não estiver divinamente instruído, inspirado, direcionado. Então, o cuidado que a gente tem que ter em relação à verdadeira batalha espiritual. Por isso é assim na oração: Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Então, que a gente possa terminar o estudo com essa consciência de que devemos sim ficar vigilantes, sóbrios, entendendo que o inimigo está ao redor, mas ainda mais do que isso, conscientes de que descansamos à sombra do Altíssimo, de que é o Onipotente que nos guarda. Isso tem que produzir em nós dependência, humildade, inclinação ao perdão e tantas outras virtudes indispensáveis à vida de nós que somos cristãos, filhos de Deus. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, te agradecemos